Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Liciane Traverso com mais uma tela jurídica diretamente para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade civil no que diz respeito entre as diferenças entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Vamos nos ater à nossa tela. Responsabilidade civil, ela está no âmbito do direito civil, do direito privado, enquanto que a responsabilidade penal está no âmbito do direito público. Primeira diferença. Outra diferença muito interessante é em relação à responsabilidade. No âmbito civil, a responsabilidade civil ela é transmissível. Nós vamos ver situações em que o menor incorre no ilícito, causa dano a outrem e o seu pai será responsabilizado por isso. Então, ela é transmissível. Olha que interessante. Enquanto que no direito penal, a responsabilidade é personalíssima, pessoal, intransmissível. Acontecendo dano na esfera penal, a pena, a punição será personalíssima. O filho, o pai, o irmão, o amigo não pode responder no âmbito penal. Entretanto, é muito interessante nós nos lembrarmos que no âmbito penal, se alguém causar dano a outrem e será condenado penalmente falando, se essa pessoa vier a óbito, extingue-se a punibilidade. Entretanto, se essa pessoa tiver espólio, deixar bens, esses bens poderão ser utilizados para efeitos de ressarcimento na esfera civil. Aí, o espólio dele responderá para ressarcir os danos causados na esfera civil. Então é interessante, uma condenação penal vira título executivo na esfera civil, ok? Outra coisa interessante é em relação à imputabilidade ou inimputabilidade. A inimputabilidade na esfera civil faz com que o menor também possa responder pelos seus atos. Olha lá, tem uma previsão legal lá no artigo 928 do Código Civil. O incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Olha que interessante. Se o menor causar dano a outrem e seus pais não tiverem condições de responder por esse dano, então vai ser aquele famoso, a vítima vai ganhar, mas não vai levar, né? Mas a lei diz que se esse menor tiver bens, patrimônio, esse menor poderá responder, desde que não comprometa também a própria subsistência desse menor. Interessante, né? Já na esfera penal, o inimputável, até 12 anos é criança, medida protetiva pelo ECA. E entre 12 e 18 anos, menor que 18 anos, medida socioeducativa. Portanto, o menor não será responsabilizado. Ele responderá pelo ECA. Outra diferença. Lá na esfera civil, preocupa-se com a figura da vítima, aquela que sofreu o dano. Enquanto que lá na responsabilidade penal, preocupa-se com quem é o agente. E a quem nós vamos imputar o fato e para que ele seja responsabilizado, que ele responda por isso. Então, se preocupa quem incorreu no ilícito, quem causou o dano na autoria. Então, preocupa-se com a figura do autor, do criminoso. Aqui, na responsabilidade civil, preocupa-se com a figura da vítima. Outra diferença muito interessante. O objetivo na esfera civil da responsabilidade civil é reparar o dano, né? E essa reparação, ela tem esse duplo condão. Voltar ao status quo ante,
né, tentar diminuir os impactos depreciativos no âmbito material, psicológico. Então, nós temos dano material, o dano moral, e a gente vai ter esse condão dessa responsabilidade de gerar, então, o efeito reparatório e, ao mesmo tempo, também de prevenir, para que essa própria pessoa que incorreu nisso e teve que pagar por isso, que causou o dano, ela fale, não vou fazer de novo, senão vou gastar, né? E prevenir para que não faça novamente e também, de certa forma, vai alcançar os demais membros da sociedade, né? Nesse efeito preventivo. Lá na esfera penal, o objetivo é evitar o cometimento de novos crimes. Então, nós vamos ver lá um condão de punição. Então, a responsabilidade penal ela tem esse efeito de punir, servir de exemplo e ressocializar. Em que aspecto? A punição vai gerar no infrator, no autor do dano, o efeito da norma penal, uma resposta do Estado para ele, penalizando pela sua conduta. E ao mesmo tempo que ele possa sentir na pele aquilo que ele fez, a resposta estatal, o preço disso, e que ele não faça de novo, e que os demais membros da sociedade se sintam intimidados e não façam a mesma coisa. Outra diferença, não existe a reparação civil sem o dano. Necessariamente tem que haver o dano. O dano tem que ocorrer. Já na esfera penal, não tem a necessidade de que o dano ocorra. Nós temos exemplos na lei penal, só de expor outrem a perigo, a pessoa responde por aquele crime. Né? Temos lá de transmitir moléstia. Enfim, tem dispositivos penais na lei penal que diz que já tipifica como crime a própria conduta da exposição. E às vezes a pessoa não causou dano na esfera penal, mas ela vai ser responsabilizada penalmente só pelo fato dela ter incorrido naquela conduta que tem tipificação, previsão, descrição em lei. Então, muito interessante isso, não precisa ter o dano, né? Outra situação de diferença, analisa a culpa para o ressarcimento. A culpa, principalmente na responsabilidade subjetiva, ela é de suma importância para efeitos de responsabilização. Vamos ver lá o artigo 944? A indenização mede-se pela extensão do dano. Quanto mais danoso, quanto mais culpa, né? Em que aspecto? Quanto maior o resultado, mais gravoso foi, maior será a indenização. Enquanto que lá na esfera penal, quando se fala em culpa, é muito importante da gente lembrar que em direito penal, culpa é o grau de reprovação de uma conduta, mas aqui a gente vai fazer uma distinção, que é aquela culpa que pode vir não só de um ato comissivo ou omissivo, mas também com ânimos voltados para aquele fim, agiu com dolo. Então, a culpa aqui para efeitos de gradação de pena. Um crime culposo, a penalização difere de um crime doloso. A penalização de um crime doloso ela é maior do que um crime culposo. Então, a culpa na esfera penal, ela na verdade vai servir para quê? Para gradação da imposição da sanção penal, da pena, tá? E aqui a culpa em direito civil só para efeitos de extensão do dano, para ver o quanto que vai quantificar, quanto mais gravoso foi aquela conduta, mais gravosa, para efeitos indenizatórios. E é muito interessante que na lei civil, pessoal, não prevê todas as possibilidades que as pessoas possam incorrer e causar dano a outrem. Então, olha lá o artigo 927 do Código Civil, no caput, né? Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, ato ilícito que causar dano, mas qual dano? Não tem antevisão legal qualquer, né? Qualquer ato que cause dano vai ser responsável. E aqui, já na lei penal, tem o princípio da legalidade
Presta atenção, pessoal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Se não tiver previsão legal para a responsabilidade penal, não há que se falar em ilícito penal, em conduta, em crime, portanto, a pessoa não responderá. Interessante, né, pessoal? Então, craques agora? Valeu, vejo vocês na próxima tela jurídica.